O que a reforma tributária vai mudar em termos de ICMS, principalmente para as empresas que têm crédito acumulado deste imposto? O ICMS representa hoje 1/4 de toda a arrecadação nacional. Sabemos que este imposto será extinto. Será que os créditos também serão? Nosso objetivo, aqui neste segundo episódio do podcast, é explicar para as empresas todas essas mudanças e como elas podem se preparar para receber os créditos dos impostos dentro do que está previsto na reforma tributária, que hoje está em fase de regulamentação. O podcast Brasil e os rumos da reforma tributária é um oferecimento da LZ Fiscal, empresa especializada na recuperação de créditos de ICMS. Eu sou Karina Pachega, jornalista, e nesse segundo episódio eu recebo o Dr. Ivo Ricardo Lozecan. Ele é CEO e fundador da LZ Fiscal, contador e advogado especialista em ICMS. Dr. Ivo, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast. Muito obrigado, Karina. É um prazer estar falando de um tema dessa relevância. Hoje o nosso foco é conversar com os empresários, dar todo um panorama para que eles se preparem para tantas mudanças que em breve acontecerão. Perfeito. Minha primeira pergunta é o seguinte: o ICMS será extinto? Fato. Os créditos acumulados também serão? Sim, infelizmente sim. O texto da reforma tributária, ele traz uma previsão nesse sentido, porque o que acontece, Karina? O IVA é um imposto só, chamado IVA dual, que está composto de dois impostos, o IBS e a CBS. Quando a gente fala de ICMS é a junção na transição da reforma tributária do ICMS com o ISS. Então, ISS, hoje dos municípios, mais o ICMS dos estados, vai gerar o IBS. Tá? Então, será extinto o ICMS e substituído pelo IBS. E a sua pergunta, como fica, o imposto será extinto e como ficarão os créditos? O que diz o texto da reforma? Prevê essa extinção total a partir de 2033 e, ao mencionar como ficarão os saldos credores, estabelece que, primeiramente, esses saldos credores devem ser homologados previamente pelo seu estado de origem. E autoriza a esta homologação que possa retroceder a um prazo máximo de 5 anos. Então, o que nós temos como primeira determinação legal? Olha, eu vou esperar até 2033 e vou homologar o crédito de 5 anos para trás. Se nós pegarmos 33, 32, 31, 30, 29, 28, nós estamos em 24. Então, não há necessidade de esperar até chegar a reforma tributária para a homologação dos créditos. Segunda previsão que tem no texto legal da reforma tributária em relação à compensação dos saldos credores e ICMS, que será extinto com o futuro IBS. Uma vez homologados esses créditos, a reforma tributária prevê que a compensação do ICMS com o futuro IBS ocorra em 240 parcelas. A gente está falando de 20 anos. Então, se atendo no texto da reforma tributária, ela quer que a empresa credora espere até 2033 para fazer uma homologação retroativa a 5 anos, para que, uma vez homologado, o que é homologar, Karina? Homologar é aprovar o crédito, né? Ou a fazenda reconhecer ser devedora do contribuinte. E, uma vez homologado o crédito em 2033, ele possa ser compensado com o IBS em 240 parcelas. Então, de 2033, essa compensação vai terminar em 2053. Essa é a previsão da reforma tributária. E o que pode ser feito hoje? Né? Hoje, já pode ser homologado o crédito. Não é necessário esperar até a vigência da reforma tributária. Hoje, segundo semestre de 24, a gente está falando. Sim. O Estado de São Paulo possui uma legislação própria justamente tratando desse assunto. Tá? Uma portaria, a última delas é de número 65, de 2023, que estabelece o sistema de crédito acumulado, certo? Então as empresas podem
homologar esse crédito hoje retroativo aos últimos 5 anos. Se estamos hoje em 24, nós podemos homologar aquele crédito que começou-se a ser formado em 2019.